Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao curso de HTML aqui no nosso canal, lição de casa. Hoje nós vamos falar sobre atributos do HTML. E nesse atributos nós vamos falar sobre links, sobre estilos, sobre as imagens. Como você já deve ter percebido em texto, no site, quando você está lendo, algumas palavras destacadas de azul, ou quando você está no Facebook, quando você está nas suas redes sociais, clica na foto e essa foto te direciona para outro lugar. Isso é um hiperlink de referência. Você vai estar aprendendo tudo hoje sobre isso. E é um atributo, ok? Mas antes de começar a nossa aula, gostaria de enfatizar a você que curta o meu canal, se inscreva também, porque o meu objetivo é atingir 2.000 alunos até o final do ano. Acesse o sininho para receber novas notificações sobre a aula, sobre o curso HTML. Lembrando o seguinte, que é uma profissão ótima, um ótimo ramo de trabalho, e você realmente vai gostar disso. Você só precisa ter um computador ou mesmo um celular para estar estudando, ok? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Então, eu já estou com o meu Supreme aberto, como sempre tenho dito, você vai clicar no seu botão direito aqui do mouse, New File, Ctrl S, escreva aula 7, traço atributos, HTML, ok? Coloquei a extensão, que é o ponto, HTML minúsculo. Salvar, já se destacou. Então aqui nós estamos. Shift agora, Shift, sinal de menor, escreva HTML, dá um Enter e coloca o título aqui, um title, aula 7, atributos. Ok? Feito isso, eu gostaria de dar uma explicação rapidinha antes de nós entrarmos aqui na nossa aula. É que o HTML ele não faz diferenciação entre letras maiúsculas ou minúsculas, entende? Como exemplo, eu vou citar aqui o parágrafo maiúsculo e o parágrafo de fechamento maiúsculo. Eu escrevo aqui bom dia. Se você salvar, Ctrl S, e abrir com clique no mouse, o botão direito do mouse, Open in Browser, você vai ver que aparece a palavra bom dia, correto? Voltamos lá então do nosso Supreme, vou dar um Enter, agora vou escrever corretamente, com P minúsculo, vou escrever a mesma coisa, bom dia, e vou salvar, Ctrl S, e clicar com o botão direito do mouse, Open in Browser, você vai perceber que funciona do mesmo jeito, bom dia. Então, o HTML ele não faz diferenciação que os elementos raiz dentro das tags de abertura e fechamento, para ele tanto faz se é de maiúsculo ou minúsculo, mas por convenção, como todos os analistas de desenvolvimento de sistema do mundo inteiro acharam melhor e escrever as tags raízes e os atributos todos com minúsculo, correto? Então, você acompanhe todos esses, não tente mudar, faça seus códigos, sua programação sempre com letra minúscula, ok? Lógico, entre as tags você usa o português ou a linguagem do seu país conforme a ortografia de cada país, ok? Então, voltamos para a nossa aula de hoje. Era só um detalhe, uma curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é o seguinte, que todos os elementos da HTML podem ter atributos, entende? Pode ter atributos. O atributo sempre é acompanhado pelos elementos raiz. Então, ele vai identificar o que você deve fazer o passo seguinte, né? Os atributos fornecem informações adicionais. Simples, informações adicionais.
principalmente sobre o link, sobre aquela imagem, inserir imagem no seu site, sons, entende? Os atributos são sempre especificados entre a tag inicial, ou seja, é sempre da primeira tag principal, jamais da tag final. Entendo isso. Os atributos geralmente vêm pelos nomes, valores, tanto para o nome e o valor. Nós vamos ver isso quando você quer colocar uma imagem grande, uma imagem pequena. Então, esses são os valores que nós vamos estar inserindo também, ou as cores também, né? Sobre as cores também. Então, o primeiro atributo que nós vamos ver será um hyperlink, né? O sinal de menor e o A. Esse A é um link, um A de link. E quando você dá um Enter, você escreve só o A e dá um Enter, né? Isso para me entender algo. Deixa eu voltar aqui, o A, href. Isso. Você dá o Enter. O A é um link. E o href significa hiperlink de referência. O que seria isso, esse hiperlink de referência, né? O H, como eu já disse, define um link, um hiperlink de referência. E esse atributo ele vai indicar a página do link, né? Uma página do link. Só que um detalhe, quando ele vai indicar essa página, um atalho para essa página, para que o usuário externo não precisa escrever o código da página, o link da página, ele normalmente, essas páginas estão atrás de uma palavra. Você já deve ter visto isso quando vocês estão lendo alguma reportagem, alguma matéria de faculdade, algum assunto interessante seu, aquela palavra do texto está destacado de azul. Então, quando você pausa o mouse, seu mouse vira uma mãozinha. Quando você clica, ele te leva para outra página. Lembrou agora? E assim acontece com as imagens do Facebook, né? As imagens das redes sociais, do WhatsApp. Quando você clica na imagem, a imagem te leva para outro lugar, para um diretório, para um browser, ok? E nós vamos fazer esse exemplo aqui na prática. Eu já adiantei os serviços aqui, né? Nossa aula de hoje, cliquei no banco de imagem, então vamos para o link. Esse é o link que eu vou estar copiando. Ctrl C, volto no nosso programinha e dou Ctrl V. Aqui eu vou escrever cão. Cão. E agora eu vou fechar o nosso link. Eu vou salvar Ctrl S, botão direito no mouse, Open Browse. Aqui você vê que bem no canto esquerdo a palavra cão. Estão vendo? A palavra cão. Quando você clica o mouse, passa o cursor do mouse, o que o mouse se transforma? Numa mãozinha. Entende? Agora dá um clique aqui. E ele vai te levar para o site onde só tem vários cachorros, né? Ai, que legal. Perceberam? Fácil. Então, os hiperlinks é isso. Por exemplo, também eu posso colocar, vamos escolher aqui uma imagem. Eu colocar o link atrás de uma imagem. Vamos lá. Dou Enter. Ctrl V. Copiar o nosso link. E aqui nós vamos selecionar uma imagem. Então, eu posso também ter um atributo dentro de... eu posso ter uma imagem, uma imagem que você clica na imagem e te leva então para o site. Então, vamos lá.
Image. Vou aqui no banco de imagem. Imagens. Barra. Cão. Ponto. JPEG. Ctrl S. Open Browser. Veja só aqui a imagem. Nosso cãozinho que apareceu. Legal, né? Agora clica na imagem. Ó, percebe quando você passa o mouse em cima da imagem, ele vira o quê? Uma mãozinha. Clica na imagem, ele vai te levar de novo para o site. Legal, né? Tá muito bom isso, é show de bola o programa aqui do HTML, ok? Então, agora vamos trabalhar também o que eu falei que eu ensinar vocês sobre os estilos, né? Um detalhe também, vocês têm que ficar ciente é o seguinte, né? Quando vocês pegam, no caso nosso aqui, nós pegamos uma imagem aqui dos sites, né? Lógico, essa imagem aqui pode ter direitos autorais, então não podemos usar, nesse caso, essa imagem propriamente dita do cachorro está disponível, não tem direitos autorais, mas algumas imagens têm direitos autorais. Então tome cuidado de usar sobre isso para não ter complicações e receber processo sobre essa questão por não estar usando uma imagem que você teve permissão de usá-la, ok? Aí outro ponto também negativo é que em qualquer momento, se você usa uma imagem que já tem na internet de uma pessoa e coloca no seu site, de uma hora para outra ele resolve tirar essa imagem. O que vai acontecer quando a pessoa entrar no seu site? A imagem não vai estar lá, entende? Então, por isso que você tem que ter sua própria imagem, ou compre a imagem, os direitos autorais, salve no seu servidor e use então no seu site. Assim você não terá problema com isso, futuros problemas, ok? Agora nós vamos falar sobre a questão da largura da imagem. Vamos usar o nosso cachorro, o cãozinho aqui, no próprio body, né? O próprio body, nós vamos usar a tag de abertura, image, dá um enter, isso, e vamos localizar onde está a nossa foto do nosso cão. Mas antes, para essas duas aulas, essas duas explicações anteriores, para eles não aparecerem de novo lá no site, você coloca sinal de menor, exclamação, dois traços, e no final aqui do hiperlink, se põe dois traços e sinal de maior. Entende? Percebe agora que image CRC ficou destacado. E aqui agora nós vamos colocar então o nosso endereço do nosso cãozinho. Eu vou copiar o que já está aqui, adiantar, Ctrl S, e vamos lá colocar. Ok? Vamos salvar, Ctrl S, botão direito do mouse, Open Browser. Pronto, aqui está a nossa imagem. Se eu quiser aumentar essa imagem, é possível? É possível também. Então, vamos aumentar usando um atributo, entende? Um atributo. Percebe que agora o meu mouse não vira uma mãozinha, porque agora eu estou usando o site, a imagem no nosso site. Ok? Vamos voltar no Suprime. Então, vamos colocar aqui um atributo. Eu coloco depois da aspa duplas, né? Depois da aspa dupla, e escrevo width. Width, dou Enter e coloco o valor 500. Depois do width, eu quero, esse é a largura. Eu quero identificar agora a altura da imagem. Então, 8 apareceu, dou Enter e coloco 600.
600 pixels. Vamos colocar tudo em pixel. Ok? Dou Ctrl S, botão direito no mouse, Open Browse e veremos que a nossa imagem que ficou extremamente grande, né? Aí está do nosso site. Então, é assim nós podemos manipular a imagem que você queira colocar no seu próprio site, ok? Voltamos lá no Sublime. A próxima explicação gostaria de explicar para vocês, né? Vamos colocar deixar tudo em cinza, né? Para que ele não possa aparecer. Em cinza. Sinal de menor, 2 tracinhos. Coloco aqui, 2 tracinhos, sinal de maior. Pronto. E agora nós vamos para a próxima explicação, que nós vamos falar sobre os atributos, sobre estilos, né? O estilo que nós vamos colocar. Vamos lá. Então, vamos colocar um parágrafo, dou um Enter, e nesse parágrafo, a gente vamos colocar um atributo nele. O atributo tem que ser colocado no último tag de fechamento? Né? Não, na primeira tag inicial, correto. Então, você vai colocar o seu cursor do mouse dentro da tag do elemento raiz, dá um Enter, para dar um espaço, né? Escreve estilo, e depois dá um Enter. Você vê que ele destacou aqui em cima de branco, dá um Enter. E nesse estilo nós vamos colocar uma cor. Então, color. E qual a cor que nós vamos colocar? Vamos colocar um vermelho mesmo. Dá um color, dá um Enter. Então, escreve red. E agora nós vamos dar uma frase aqui. Procuro um dono que me ame demais. Isso. Quem está falando isso, né? Quem está falando isso? Então, nós vamos colocar uma imagem. Vamos colocar uma imagem como nós aprendemos, né? Então, vamos lá. Image. O endereço da imagem, né? Para nós adiantarmos, vamos colocar aqui, Ctrl S, Ctrl V, pronto. Agora vamos salvar, Ctrl S, botão direito do mouse, Open Browse, e vamos lá. Então eu procuro um dono que me ame demais. Aí, que legal. Então, aí está o nosso site. Você poderia colocar um site de cão. Vamos pensar nisso, né? Criar o nosso site futuramente, né? Criando um site só de cães. Aí está. Então, é algo fantástico que você é capaz de manipular seu próprio site, né? Então, o cachorro está dizendo, procura um dono que me ama demais. Aí põe a foto do cachorro. Legal, show de bola. Então, e temos alguns atributos, né? O próprio HTML traz um atributo sobre a linguagem do programa, né? A linguagem do país. Aqui na linha 2, se você olhar o HTML, ele também é um elemento raiz, como nós já aprendemos em aulas anteriores. Todos esses tags principais são elemento raiz e pode ser inserido, lógico, um atributo. Então, se você dá um Enter aqui, no HTML na linha 2, escrever language, aparece, só o L aqui, ó, aparece, dá um Enter, então você põe a linguagem do nosso país, PT-BR. Então, ou seja, dizendo que vai ser escrito tudo na língua portuguesa, e não vai ter problema de caracteres especiais como amplos, cão, com acentinho em cima, né? E a palavra cedilhas, né? Caracteres especiais somente a língua portuguesa tem por isso. Então, também, se você olhar aqui o atributo raiz, o elemento raiz da tag meta, ele possui um atributo char7. E esse char7 traz um valor
um valor que é o valor UTF-8, no qual, então, permite isso que a gente traz, que eu acabei de falar, a permissão de aceitação em certos sites, de todos os sites browser, aceitar, então, o caracteres especiais, ok? Então, aí está. Gostaram? A nossa aula de hoje, a gente vai ficar sobre isso, né? Os atributos. Isso, como nós vimos, estudamos sobre referência, os hiperlinks, né? Colocamos um hiperlink na palavra cão, colocamos um hiperlink também nas imagens, no qual o mouse passa em cima da imagem, vira uma mãozinha, se clica, é direcionado então para um site, e também conseguimos colocar uma cor na palavra, na frase do parágrafo que nós colocamos aqui. Então, o parágrafo é um elemento raiz, né, da tag principal. O estilo é um atributo, e o color é o nome, e temos o red, que é o valor, entende? Então, nós fizemos tudo isso na aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Que qualquer dúvida, mande no seu comentário, refaça a aula de hoje, né? 1, 2, 3 vezes. Tente criar seu próprio site, coloque outras imagens, assim, se você assim desejar. E, como eu sempre tenho falado, qualquer dúvida, escreva no comentário. Então, não esqueça de curtir a aula de hoje. E eu te vejo na próxima aula. Fique que Deus realmente te abençoe.